Fala rapaziada, muito bom dia a todos aí, né? Palmeiras muito próximo de contratar o Nino do Zenit, rapaziada, é esse mesmo. E também está interesse no lateral e no volante. E muito provavelmente o Danilo do Botafogo querendo voltar para o Palmeiras. Tem desejo de voltar para o Palmeiras. É isso, rapaziada. Já chega deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, rapaziada. E ajuda nós a bater a meta de 1.000 inscritos o mais rápido possível. Tamo junto, bora pro vídeo. Academia de Futebol, falar com Alexandre Silvestre. Boa noite novamente, Silvestre. Quer dizer que você tem novidades sobre a possibilidade de contratação do Nino no Palmeiras? Será que vai dar certo isso, Silvestre? Palmeiras não desiste do Nino. O zagueiro de 28 anos foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023. Está jogando no Zenit da Rússia, é titular absoluto da zaga, é capitão da equipe do Zenit em determinadas partidas. O Zenit não quer liberar o jogador agora. O Palmeiras, dias atrás, mandou um representante para negociar diretamente com o Zenit e também colar no staff do Nino. O Palmeiras tem uma proposta muito boa, muito positiva, um plano de carreira para o Nino, mas o Zenit talvez só entregue o jogador, só aceite a negociação para a próxima janela, no meio do ano. O Palmeiras quer deixar pelo menos tudo encaminhado agora. Se der para chegar agora, melhor ainda. A janela no futebol brasileiro fecha no dia 3 de março. O tempo está correndo. Informação apurada com exclusividade hoje pelo time Gazeta Esportiva. O Nino quer voltar para o Brasil por questões familiares e principalmente por conta do filhinho caçula dele, que nasceu com síndrome de Down. Ele gostaria de voltar, é um pedido até da esposa, voltar para o Brasil, e aí a preferência seria retornar para o Rio de Janeiro, onde a família já estava mais habituada. Isso não quer dizer que ele não possa vir para São Paulo jogar pelo Palmeiras. A favor do Fluminense, essa questão de logística. O Rio de Janeiro talvez agrade mais a família nesse momento, mas a proposta do Palmeiras é pesada, é forte, é plano de carreira para o Nino. Palmeiras ainda quer um lateral direito e um volante marcador, Michele. Valeu, Silvestre. Bom, agora eu quero justamente saber do Garrafa, do Miller, sobre o Nino. O Nino tem 28 anos. Talvez aí, no caso, seria também conversar com a esposa do Nino, fazer a cabeça da esposa do Nino para ele vir para São Paulo em detrimento de ir para o Rio de Janeiro, porque é aquilo, acho que foi você que falou, né, que às vezes a opinião da mulher conta muito. Pesa muito, né? Pesa muito. A Abel Ferreira também fala sobre isso, né? Palmeiras mandou representante para a Rússia, fez um plano de carreira, mas a situação não está indo. Ele já está 4 anos lá, já está cansado de falar. Era, né, Miller, um problema que era a liberação com o Zenit e agora esse aspecto pessoal de uma preferência familiar para ficar no Rio de Janeiro. São dois problemas. O que eu tiro dessa história? Primeiro, que o Nino seria um belíssimo reforço para o Palmeiras. Mostrou toda a sua qualidade recentemente pelo Fluminense, é um jogador de altíssimo nível. Ele vem não para uma zaga ruim, acho que isso é importante, ele vem para uma zaga boa. O Palmeiras hoje tem o Gomes, né? Tem o Fux, Murilo. Né? Tem Murilo, tem o Benedetti, que ainda está buscando o seu espaço. Mas é um jogador que chegaria com certeza para assumir a condição de titular. Não é talvez assim a maior necessidade do Palmeiras, mas o Palmeiras insiste na contratação porque ela é muito boa, Agora, nesse aspecto do Nino, a família tem a preferência pelo Rio de Janeiro. A presidente do Palmeiras, ela é esperta, ela é rata, no bom sentido. Ela, quando ela entra no circuito, e de mulher para mulher, acho que a situação poderia mudar, mas ainda tem o impeditivo do Zenit. Mas seria uma belíssima contratação, ou chegando agora, ou mesmo que chegue na janela de metade de ano. Eu acho que seria uma contratação espetacular para o Palmeiras. O que você acha, Miller? Olha, Michele, Rafa, todo o futebol precisa de peça de reposição. E o Palmeiras não é diferente, até porque o Gomes já está na idade avançada, não tem mais a força de antes. Então o Abel precisa renovar a sua zaga. Nino, como disse a Michele, de 28 anos, ele é novo, ele ainda tem muita bola pela frente, é um bom zagueiro. Por isso que o Palmeiras ofereceu esse plano de carreira, né? Eu acho que ele vai aceitar, até porque o Fluminense não tem dinheiro que tem o Palmeiras. Tanto é que o contrato que o Palmeiras ofereceu para ele é o dobro do que o Fluminense ofereceu. Então acho que por conta disso, desse plano de carreira, o time está pronto, ele vai aceitar a proposta da Leila Pereira e vai acertar também na sua decisão, porque o Palmeiras junto com o Flamengo, nós sabemos que são os melhores times aí, grupos, elencos da Sul-América, e o Palmeiras estará contratando um grande zagueiro que futuramente vai substituir o Gomes, porque esse ano o Gomes
já não é o Gomes de antigamente. Você lembra que no começo do ano passado o Gomes estava falhando bastante? Sim. Não estava tendo uma atuação boa. São oscilações naturais, né? O Miller está coberto de razão nesse aspecto de você ir renovando, é uma ideia do Palmeiras, mas o que chama a atenção a cada movimentação de mercado do Palmeiras, assim como foi o Arias, daqui a pouco a gente vai falar do Arias, a possibilidade da contratação do Nino, é que o Palmeiras, no meu entendimento, de modo acertado, ele entendeu as críticas feitas o ano passado. Todo mundo falando, o Palmeiras gastou errado, gastou uma bala, o Palmeiras investiu, mas não conseguiu trazer jogadores que resolvessem. Agora o Palmeiras muda o perfil da contratação. Então traz o Arias pagando uma bala, se vale ou não, é uma outra questão. O Palmeiras gasta uma grana alta, mas traz um jogador que chega para ser titular. Vai ao mercado na tentativa não de buscar uma aposta. O Nino não é uma aposta, Miller. Não, é uma certeza. Né? O Nino é um cara que vai chegar. Lá. O Nino é um cara que vai chegar e vai vestir a camisa. Titular. E outra coisa que o Miller disse, que me parece muito importante também a gente confirmar, é que talvez nessa pendência de até para uma preferência, né, familiar de ir ao Rio de Janeiro, muito mais pelo lado até da esposa, pelo que veio de informação, a presidente do Palmeiras pode entrar, mudar esse cenário, mas no campo técnico, o Nino, que obviamente está numa fase aí muito boa de conquistar títulos, ele sabe que a chance de conquistar títulos aonde com todo o respeito que merece o Fluminense. No Palmeiras. É muito maior no Palmeiras. Então, como projeto esportivo, o Palmeiras sai na frente nessa possibilidade, até pelo aspecto financeiro que o tricolor carioca não conseguiu segurar o Arias, não vai conseguir segurar o Nino também, né? Ô, Miller, com certeza, Michele. Faz muita diferença, porque o Gustavo Gomes tem 32 anos, vai fazer 33. O Nino tem 28 anos. Essa diferença de 4 anos, a gente ressente muito dentro de campo? Muda por conta dos 30, né? Até 29, 30, o jogador tem uma força física, tá na plenitude da sua força física, né? De 30 para frente, a força física já vem se diminuindo, já não tem mais aquela força. Pode ver, o Gomes hoje joga mais por conta da sua experiência. É o atalho, Miller. Exatamente. Vai no atalho. Por conta da sua força que ele não tem mais. A explosão. É claro, e o Murilo também contribuiu bastante para ajudar o Gomes. Então eles fazem uma dupla muito perfeita no Palmeiras. Vindo o Nino... Quem sai? Futuramente, não de início, futuramente sai o Gomes e fica Murilo e Nino. Claro que o Gomes ainda esse ano, ele será titular. Mas como a temporada nós sabemos que é desgastante, ele pode muitos jogos, ele vai jogar, com Agora, certeza. O Miller, eu não tiraria, e assim, o futebol, ele, como você usa muito essa palavra, né? O futebol é dinâmico, né? O Fux, quando ele chega para o Palmeiras ainda por empréstimo, o Abel começa a colocar ele de volante, começa a colocar ele no meio campo e tal, e na zaga, puxa para zagueiro e tal, e ele vai entregando, o Palmeiras vai lá, contrata o jogador e excepcionalmente fazia uma partida brilhante na decisão da Copa Libertadores, o Fux como titular, mas em um determinado lance ele acabou falhando e aí ficou um pouquinho escanteado, mas é um jogador novo ainda. Então eu entendo que Gomes e o próprio Fux, além do Benedetti, que está buscando o seu espaço, o Fux não pode ser peça descartada, não. O Fux é um belíssimo jogador. Ele demonstrou isso ano passado. Eu não vou pegar aquele jogo contra o Flamengo, onde o Fux acabou falhando num lance, muita gente, né, nas redes sociais acabou criticando o atleta, porque o Fux é jogador de potencial. A chegada do Nino ao lado do Fux, Murilo, com a experiência do Gomes que vai pelos atalhos. O Miller falou bem, é atalho. O jogador não tem a mesma volúpia, não tem a mesma força, mas ele vai jogar o quê? Com a experiência. Ele vai saber por onde vai correr. Acho que o Palmeiras ficaria com um miolo de zaga espetacular. O Fux é o seguinte, ele tem muita técnica, só que ele é lento na recuperação. Sim. O Abel sabe disso. Por isso que às vezes ele coloca, claro, foi na emergência, ele colocou o Fux de volante, colocou um terceiro zagueiro. Agora, o Fux, como ele é muito técnico, ele precisa de um zagueiro que tem mais força. E o Murilo, e o Nino e o Benedetti sobram força. Que saiu aí o burburinho, já saiu, o Palmeiras inclusive esteve muito próximo de trazer o Danilo lá do Botafogo, aquele período que estava sem receber direito de imagem, fundo de garantia, o Palmeiras estava muito próximo de trazer de volta. E aí não aconteceu. Mas agora, o Botafogo foi desclassificado lá do Campeonato Carioca e a gente sabe que não vive bons momentos financeiros lá o Botafogo, está com dificuldade mesmo financeira. E o Danilo está muito interessado em voltar para o Palmeiras. E sem dúvida nenhuma, para mim, essa contratação do Danilo seria mais importante até do que trazer o Nino nesse momento, ou mesmo no meio do ano. Se fosse para escolher uma das duas, qual que você prefere? Vou trazer um só, Danilo. Danilo, por quê? Porque acrescenta muito. Aliás, é artilheiro do brasileiro, né? Um dos artilheiros do Brasileirão.
Danilo joga muito, vai fazer com que o Andréas possa ser aproveitado mais à frente, vai jogar do lado do Marlon Freitas, sem dúvida um jogador que vai acrescentar muito se o Palmeiras conseguir essa contratação. O Palmeiras realmente, graças a Deus, a gente está vendo que mudou o perfil, jogadores consagrados, campeões que estão chegando para essa janela e muito importante, jogadores de peso que chegam para jogar. Chega para jogar, não é chegar para se adaptar, aposta, para ver se vende depois, não. Jogador que vem para ser campeão, era disso que o Palmeiras precisava pensar e trazer esses jogadores. E realmente ainda está pouco, hein? Com a saída do Bruno Rodrigues aí, saíram 6 jogadores e até agora só chegaram Marlon Freitas e o Arias. Então tem espaço para trazer mais jogador, tem espaço no elenco, o elenco precisa de mais opções para o Abel, para que essa temporada que vai ser dura, longa, o Palmeiras possa ter um elenco à altura. Então são nomes importantes e o Danilo, o Palmeiras tem que insistir. O Danilo tem o desejo sim de voltar para o Palmeiras, isso é muito importante hoje em dia, né? O atleta querer sair e o Palmeiras precisa fazer um esforço até maior para trazer o Danilo. E esse sim a gente já conhece, né? Esse é cria da academia, só dá a camisa e sabe que ele vai jogar e vai fazê-lo muito bem, vai representar, né? Esse aí a gente sabe todo o histórico dele dentro do Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, né? Quero estar pedindo a sua opinião, né? O que você acha aí, se o Nino chegaria para ser titular no Palmeiras e se o Danilo, né, tá realmente querendo voltar para o Palmeiras aí, se ele já chega já jogando ao lado do Marlon Freitas, junto com o Andrés Pereira mais avançado. É isso, rapaziada. Eu quero pedir sua opinião, deixe seu comentário aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum